que ninguém é melhor do que você mesmo, né, para falar um pouco de você. Falei que a gente vai falar da literatura. Então a gente pode começar aí pela apresentação. Tá certo, Washington Baldez, né, usa o pseudônimo, nome artístico de Luxor Kron, já tem aí uns 3 anos, e eu criei o perfil Jardins de Luxor no Instagram e depois em outras plataformas, com o objetivo de divulgar meus poemas autorais e umas poucas músicas também que eu já andei compondo, tá? E aí a receptividade do público foi boa, eu fui me animando de divulgar essas poesias, já consegui lançar aí 2 livros, né? Agradeço muito ao carinho dos seguidores, 3.700 seguidores que nós temos lá no Jardim de Luxor, tá? Que com muito carinho acompanham aí as divulgações, interagem, curtem, publicam, e tem sido aí o grande propulsor, o grande incentivo de continuar aí com a escrita, né? Eu sou formado em economia, sempre fui do lado dos números, mas recentemente aconteceram fatos aí na vida que me levaram a despertar esse interesse pela literatura nos últimos 3 anos. Isso, então o Washington, ele publica seus poemas com o nome artístico Luxor Kron, certo? Isso, Luxor Kron, exatamente. Uhum. O arroba dele é Jardins de Luxor, a gente vai deixar depois na descrição, quando salvar a live. E eu queria que você falasse um pouco, então, de que maneira a literatura surgiu assim na sua vida, você como produtor de literatura, de arte. Talvez pode começar até antes, né? Você sempre consumiu? Como que foi essa transição, então, de leitor para escritor, né? Certo, né, o interesse por literatura, para deixar mais restrito, né, eu também gosto de outros tipos de leitura, como esoterismo, por exemplo, mas enfim, essa parte mais da literatura, ela é um interesse desde o do ensino médio, eu gostava de escrever, tanto no meu caderno quanto na agenda, decorava letras de música, decorava poemas, que eu sei até hoje, decorei ali quando eu tinha 14, 15, 16 anos, até hoje eu ainda lembro, mas não tinha tentado produzir nada, ficava só ali o interesse pela leitura, que ficou apagado. Depois que eu deixei o ensino médio, eu fiz faculdade para economia, passei, e aí passei a ser voltado para outro tipo de literatura, leitura mais técnica, né? E aí ficou adormecido esse talento, vamos dizer assim, essa vontade de expressar aí de forma poética sentimentos. Só mais recentemente, nos últimos 3 anos, que isso teve esse retorno. Mas é um processo, né? Um processo porque, no meu caso, que eu associo mais assim como um processo de cura a nível emocional, no sentido de você desenvolver, às vezes, numa época da vida, mais o lado racional, em outra época da vida, você começa a desenvolver mais o seu lado emocional. Essas coisas, às vezes, caminham junto com algumas pessoas, mas no caso de neurodivergência, é comum a gente perceber essas assincronias, né? Até o nome do meu segundo livro chama Sincronia Perfeita, uma referência a isso, né? Às vezes a gente desenvolve por mais facilidade, por mais afinidade em uma área de conhecimento humano. Dali a um tempo nós percebemos que está um pouco descompensado, está um pouco desequilibrado, então tem que trabalhar mais o afeto, o sentimento, a expressão das emoções. E aí terminamos buscando outros caminhos aí de usar nossos recursos, né? Nosso tempo, enfim. Certo. E sua trajetória poética tem muito a ver com a sua neurodivergência, né? Também você me contou um pouco. Eu gostaria que você compartilhasse, então, com as pessoas como é que foi isso de se descobrir neurodivergente e como que isso desencadeou na publicação dos seus poemas, né? Certo, foi assim, bem coincidente, né? Porque quando eu descobri há 3 anos atrás a TDAH, comecei a experimentar medicações, as anfetaminas, né, que é no caso do Vevance, da Ritalina e do Concerta, um dos efeitos colaterais é a insônia, e me deu muita insônia, mas também aumentou muito a atividade cerebral. Meu filho até brinca, né, que deixa o cérebro turbinado, né? Então, ali, às vezes, com tantas ideias, a família toda dormindo à noite, não podia ter nenhuma atividade que pudesse fazer barulho e incomodar o sono das pessoas. Aí as outras atividades que eu gosto são música, que faz barulho, esportes, que faz barulho. Então eu terminei descobrindo, resolvi escrever sobre o que eu estava sentindo, por 2 motivos. Porque tem a questão do cérebro ali, muito em atividade intensa, a questão de não conseguir dormir, e também a vontade de expressar com palavras aquele processo interno que eu estava vivendo. Quer dizer, eu era visto de uma certa forma pelas pessoas mais próximas, e a partir de um determinado momento passei a ser visto de outra forma por conta da descoberta do TDAH. E a forma como eu estava me
também, até que ponto a compreensão de si mesmo, a percepção de si mesmo, da interação com as pessoas, do valor que você tem para as pessoas, enfim, tudo isso me trouxe reflexões profundas, e foi isso que fez eu escrever o primeiro dos poemas. E a partir daí vieram os demais, mas assim, a concepção ideológica de pensar, vou escrever alguma coisa, vou escrever o que está se passando dentro do meu interior. Como que eu percebo que meu valor para as pessoas mudou a partir da descoberta desse transtorno, entre aspas, que é o TDAH, que hoje eu não vejo mais nem como um transtorno, eu vejo mais como um funcionamento, né? Mas naquele momento ali da notícia, né, você passar 43 anos da sua vida acreditando, e dali a um pouco, quer dizer, a pessoa que você é não mudou, mas o conceito que você tem de si mesmo, que é muito importante, isso sim, passa por uma certa reavaliação, pelo menos foi comigo assim, quando eu recebi diagnósticos, né, das neurodivergências. Tem um momento de negação, depois um momento de assimilação, e dali a um pouco você começa, às vezes, a produzir coisas a partir daquela nova informação que você teve, né? Eu acredito que esses laudos tardios, eles são muito importantes na vida dos neurodivergentes, ainda que cause algum impacto, algum abalo ali inicialmente, com o tempo as coisas convergem para você usar essa informação em seu favor. Com certeza, é uma coisa que eu tenho sentido também. A sua identificação foi bem tardia, né? Pelo que eu estou vendo. Como é que foi isso para você? Você olhou para trás e conseguiu achar explicação para muita coisa? Como que foi? Sim, para muita coisa, né? Na verdade, o Thomas Gomide dizendo, eu descobri HSD com 70 anos. Então, minha não tá tardia não, tá bom, Thomas? A minha com 43, 46 anos, aí eu fiquei vou até me reposicionar aqui. A minha descoberta foi intermediária. Mas, não, com certeza, a gente começa a lembrar dos fatos da vida, às vezes lembra aquelas questões. Quantas vezes o TDAH ouve, né? Fica quieto, menino, fica quieto, menino. E aí o menino vai e fica quieto pelo resto da vida. Isso envolve, às vezes, se restringir, se conter ali para não ser inadequado, para não interferir os outros na hora de falar. A Célia Félix também aparecendo por aqui, parceira lá da FM da Sintonia. Boa noite, tá, Célia? Muito bem-vinda. E quantas vezes a gente começa a refletir nos fatos passados da vida e pensando, por isso que falavam tanto isso para mim. E sempre tem aqueles estereótipos, né, do menino que tem traços autistas ou tem nível 1 que é mais quieto no seu canto, aí acha que só é aquilo. Ou o garoto que decora muita capital e faz conta de cabeça, decora a bandeira dos países, então é isso que é superdotação. Na verdade, não é só isso, né? E o menino mais esquecido e mais agitado termina levando ali nomes da infância de menino lerdo, menino atentado, coisas assim, né? Que hoje a gente sabe que não contribui muito para a formação da personalidade e o conhecimento de todas essas neurodivergências, né? As pessoas até falam que tá na moda agora ser TEA, tá na moda agora ser TDAH, tá na moda ser superdotado. Não é questão disso, a questão é que quando a lupa não estava ali, quando não se tinha conhecimento técnico, não tinha profissionais habilitados para ter contato, principalmente na infância, que é quando se percebe essas coisas de forma mais clara, né? Para um outro momento onde isso está sendo mais estudado, claro que os casos vão aparecer mais. Tudo bem que também tem diagnóstico equivocado, como qualquer outra área, também vai ter uma superidentificação, também acredito nisso. Mas o boom que está acontecendo, eu não acredito que seja tudo devido a diagnóstico errado, não. É porque nós estamos olhando com mais atenção para as nossas crianças mesmo e vendo coisas que na nossa geração passava meio batido, né? Ficava só o fica quieto menino. Quer dizer, a terapia hoje para o TDAH não é fica quieto menino, né? Não é sai do quarto do outro que tem traço de TEA, porque quer ficar mais lá no seu canto, enfim. Mas, para mim, foi um processo interessante que eu trouxe a arte, como a literatura começou a fazer parte disso, como eu disse, como um processo mais de cura pessoal, de cura emocional, no sentido de que eu trabalhei muito o lado intelectual para conseguir ser bem-sucedido no lado mais prático da vida, e uma hora eu percebo que os mecanismos de defesa que eu criei para lidar com a TDAH fez eu super valorizar o lado do intelecto e encolher o lado do emocional. E aí, bom, sui generis, a poesia para expressar emoções apareceu na minha vida justamente no momento que eu percebi que eu passei a vida toda silenciando o meu emocional, às vezes para não ser inadequado, às vezes porque com o outro lado da superdotação, né, que veio a descoberta depois, quando você é muito expansivo e se expressa de forma muito intensa, como o TDAH faz, você recebe um retorno negativo. Quando você tira 10 na escola e gabarita as provas, você recebe um retorno positivo. Logo daí, como você se condiciona? É melhor ser menos TDAH e tirar notas boas na escola, que aí as pessoas vão me validar, eu vou receber ali
não digo uma atenção, você vê ali uns elogios de professores, de pais, e ali você começa a acreditar que esse é o caminho, que, enfim, se você fizer isso o resto da vida, tudo vai dar certo. De fato, muita coisa dá certo, mas chega um ponto que, se olha, tem outros aspectos para serem desenvolvidos que, porque as coisas sempre foram assim, sempre deram certo assim, eu não procurei desenvolver. Por isso que eu entendo que, nesse caso, ao menos a minha vida, a literatura e a poesia surgiram como um processo mesmo de cura a nível pessoal, a nível emocional, de autopercepção, de autoconsciência, né? Que é muito comum também na superdotação, né? As pessoas puxarem os fatos da vida para esse lado da introspecção e da autoanálise, de buscar se entender, seu lugar no mundo, sua função no mundo, seu papel no mundo, né? Então foram muitas descobertas nos últimos 3 anos. Felizmente a poesia teve ao meu lado aí, com o perfil, com os livros, com a Efêmera Sintonia, com os parceiros aí, para conseguir eu fazer essa interação, né, entre a minha forma de pensar e outras pessoas, que eu percebi que tem muita identificação também. As pessoas terminam se identificando com esses processos. Quando a gente divulga alguns poemas, as pessoas leem e falam, olha, eu também achei legal, também me sinto assim. Uma colega que tentei até falou, olha, adorei esse poema, que pena que não fui eu que escrevi, porque ele é exatamente o que eu queria dizer, se eu pudesse dizer através de versos, né? Mas, sim, como você colocou mesmo, né? A literatura ela vai ter arte, pelo menos para mim, teve muito esse papel de resgatar um lado meu que ficou ali guardadinho ali por N motivos, né? Tem uma hora que não adianta ficar procurando muito motivo. O importante é a gente caminhar para frente e perceber, olha, não desenvolvi até agora, vamos entrar naquela neura de que a culpa é da mãe, não, porque no psicólogo da psicologia tudo a culpa é da mãe, né? Então, melhor do que ficar botando a culpa na mãe, mas vamos escrever uma poesia, vamos fazer uma música, vamos aprender a se expressar, vamos criar outras formas aqui de desenvolver o que ficou aquém aí ao longo da vida, né? Sim. É muito legal essa maneira de pensar, né? Eu tinha pedido para você separar um poema de cada fase, assim, né? Você primeiro descobriu o TDAH, certo? Foi o seu primeiro diagnóstico, né? Você tem algum poema aí sobre essa fase? Tenho sim, só antes vou só falar que a Célia está lembrando aqui pra gente que hoje é o dia do escritor, então ela está desejando feliz dia do escritor, felicitação que eu estendo a todos os escritores que estão vendo a live e que vão ver a live futuramente, porque ela vai ficar hospedada aqui nos perfis, né? Então, feliz dia aí, aqueles que não desistem de transmitir seus pensamentos aí através das letras, tá bom? Bom, separei sim, tá? O primeiro livro, como eu falei para vocês, chama-se, dá para ver daí, ó, A Aurora Tardia, Onde o Tempo Não Tem Espaço, Louco Socrou. Esse foi lançado, os poemas foram escritos, sua maioria, em 2023, e ele foi lançado em 2024. E um dos poemas que abordam o tema se chama Transtorno. Nome sui generis também, né? Então vamos lá. Esqueça, não vou lembrar. Cabeça, só para enfeitar. Bagunça, em todo lugar. Padrões, melhor dispensar. Ordens, não vão funcionar. Regras, vão cair e quebrar. Liberdade, estou de graça. Intensidade, vou à caça. Saudade, só me abraça. Inadequado, sem perceber. Impulsivo, mesmo sem querer. Ansioso, não espero acontecer. Inteligente, não garanto. Independente, estou pronto. Insuficiente, logo desaponto. Monotonia, odeio, abomino. Urgência, nem sempre termino. Carência, não espero carinho. Tomado pelo transtorno, transcendo. Não perco o controle. Me mostro livre. Do poder de ser autêntico. Estranho conviver nesse ninho? Dispense o convite. Me deixe sozinho. Adolescente, mas fiel ao meu caminho. Luxor Kron. Muito legal. Eu não sei muito sobre TDAH, né? Mas o que me remete, assim, esse transtorno é um pouco de uma perturbação da ordem, assim, porque eu tenho a impressão que a sociedade, ela quer que fique tudo no seu devido lugar e ordenado, e o TDAH, ele parece que perturba um pouco esse sistema, né? Ele tem a sua impulsividade, a sua intensidade. Eu fiz questionário de TDAH quando eu fiz a minha avaliação, e eu marquei ela tudo o contrário, assim, tipo, você perde horário? Não, sou extremamente rígido com horário.
você se confunde com as coisas, você esquece coisa. Não, porque eu acho que eu tenho esse lado do TEA bem rígido, mas isso me faz pensar também como que é ter, então, o autismo e o TDAH ao mesmo tempo, né? Deve ser uma confusão. É complicado, porque as pessoas estão tentando prever os seus comportamentos, e às vezes você vai ter um comportamento muito TDAH, e elas vão esperar aquilo, e dali a pouco você tem um comportamento muito TEA, uma bateria social baixa, um problema de comunicação, uma interação social baixa, e as pessoas acham que você está fazendo aquilo intencionalmente porque você quer fazer ou porque você não gostou de determinada pessoa, associando esse comportamento a um juízo de valor, de personalidade, ou até uma má intenção da sua parte, porque quando essas neurodivergências, quando essas neurodiversidades se misturam, a coisa fica mais complexa até para os profissionais identificarem, quanto mais para as pessoas que lidam conosco, né? Porque justamente a dificuldade é perceber esse diferente, é muito difícil. Aceitar o diferente, mas perceber o diferente também é complicado. Depois de tantas descobertas, eu parei para pensar o tanto que às vezes é complicado para mim, mas como é complicado também para as pessoas que convivem comigo. Eu comecei a ver do outro lado, porque como deve ser conviver com uma pessoa que tem uma característica às vezes tão expansiva, gosta tanto de falar, entra no hiperfoco, não para de falar, fala uma hora sem parar, e outra pessoa que dá um bom dia, vai lá para o seu canto, não fala com ninguém, fica lá retraído, fica recluso, porque ele está num momento de excitação, ali, de sobrecarga emocional, sensorial, uma questão mais do TEA, e está ali no canto dele para poder se regular e daqui a pouco voltar a ter uma interação. Então tem por momentos, não é que você soma e divide por dois, não é isso, é que tem momentos muito TDAH e momentos muito TEA, né? Mas a literatura, o legal dela é que ela serve para a gente superar esses estereótipos, né? Que se forma às vezes de que o TEA só vai querer ficar isolado no canto dele. Não, às vezes ele vai querer uma interação, só que é menor, não é no mesmo nível das pessoas, né? E que o superdotado é só racional, que ele só pensa em números e não transita bem nessa parte mais emocional, não necessariamente, né? Não necessariamente. Diversas formas de você expressar inteligência e superdotação. Inteligência emocional, inclusive, é uma delas, né? Então, quando essas coisas se misturam, o que acontece com um diagnóstico de dupla excepcionalidade, que eu tenho, acredito que você tem também pelo que você falou, né? A gente termina confundindo muito as pessoas. E às vezes até falo, olha, você deveria até ler minha poesia para me entender melhor sobre isso, porque às vezes se você pedir para eu explicar, eu não vou explicar tão bem quanto se você ler minha poesia para poder você entender como é que eu me sinto e como é que eu penso sobre esse assunto, né? Mas tem essa função, sim, às vezes uma poesia é mais fácil transmitir, ou uma música é mais fácil transmitir esse estado interior de, olha, às vezes é estranho mesmo, mas às vezes eu vou estar vai ficar bem claro uma dificuldade minha de socializar ou de comunicar, que são os dois traços mais evidentes que eu tenho do TEA, né? Eu tenho uma dificuldade enorme desde criança, tanto de socializar, quanto de manter relações afetivas, entender a reciprocidade socioemocional, afetiva, e também de me comunicar. Eu estou me comunicando aqui com vocês porque eu estudei previamente um tema e porque eu estou sendo bem acolhido, num tema um ambiente onde eu sinto que é hostil, que eu não estou sendo bem recebido. Claro, isso todo mundo, né? Mas comigo é mais intenso. Ou um assunto que eu não domino completamente, aqui eu estou falando das minhas poesias. Enfim, é um assunto que ninguém é melhor do que eu para dominar. Isso me deixa mais à vontade. Mas qualquer outra situação que exija um pouco mais do meu emocional em termos de socialização e comunicação, dá para perceber que eu sou muito deficitário, que eu vou ter muito problema. Isso acompanha ali ao longo de toda a vida. E a gente começa a observar a vida em retrospectiva e observa que realmente há muito o que dizer, né? Há muito o que dizer. Eu tento dizer isso por meio da poesia, mas há muito o que dizer sobre experiências passadas, sobre percepção presente, sobre planos para o futuro. Eu recomendo até as pessoas que têm essa dificuldade em se fazer entender para o mundo e entender o mundo, porque nessa questão da neurodiversidade, eu acho que é esse o grande desafio, as pessoas te entenderem como você realmente é, até porque a gente faz muito masking para conseguir lidar bem com as situações sociais, né? E como também a gente compreender as pessoas, que muitas vezes é difícil, porque a gente tenta compreender os outros a partir do nosso funcionamento. Só que o nosso funcionamento é muito singular, e às vezes a atitude do outro também não faz muito sentido para a gente. Mas é com isso que vamos ter que lidar pelo resto da vida. Então, a arte me ajuda bastante a pelo menos conseguir expressar essa questão, tentar refletir sobre esses temas. E principalmente para quem é dupla excepcionalidade tem uma dificuldade a mais de
se fazer entender e de compreender o mundo e os outros, eu recomendo muito encontrar uma forma de expressão artística, porque termina sendo um processo de cura e uma válvula de escape também, de equilíbrio, de regulação emocional. Quantas vezes eu estou com o emocional muito sobrecarregado, eu abro meu livro e vou ler uma poesia minha. Aí eu me acalmo, já me tranquilizo, e aí a vida segue, né? Tem coisas que vão muito além aquela linha fria do profissional de elencar os traços de superdotação, os traços de TDAH, os traços de autismo, que são sempre caixinhas assim, só que a vivência do neurodivergente ela é tão diversa que realmente a poesia é uma forma de transmitir sensações através de palavras, né, e de versos, que podem, além daquele texto frio científico, né, de explicativo, assim, do que é a neurodivergência, né. E você falou do seu processo e de como você encontrou outros escritores, e imagino que muitas pessoas podem ter sido tocadas por meio das linhas que você escreveu, né? Então isso é uma parte muito legal assim também. Eu digo por causa da nossa página, né, Vivências Superdotadas, como a gente acaba encontrando pessoas que se identificam com as coisas, mesmo a gente achando que só eu senti aquilo, que a minha vivência é muito peculiar. Geralmente mas a gente sempre encontra pessoas que se identificam, né? Sim, e quando acha é assim o achado, né? Porque é tão difícil achar uma pessoa que te compreenda sem você ter que estar dando tantas e tantas e tantas explicações que tanto cansa a interação social, que quando você encontra aquela pessoa que com poucas, mesmo virtualmente, e com poucas palavras ou com poucos versos, consegue entender o que você transmitiu, você, nossa, estou entre os meus, né? Aqui eu não preciso fazer tanta força assim para conseguir ser entendido. E só um parênteses aqui, eu costumo divulgar os poemas em grupos mais restritos, grupos de pessoas superdotadas, que têm dupla excepcionalidade, que têm TDAH, que têm o TEA. E é interessante como as pessoas que têm o TEA, elas se identificam, manifestam e sentem profundamente essa troca de pensamentos, nessa similaridade de pensamentos através da poesia. É impressionante. Eu recebo muito mais retorno de pessoas que se identificaram muito, gostaram muito de um poema que aborda o autismo do que em relação às outras neurodivergências. Então, eu estou convencido de que há uma sensibilidade bem profunda também, que eu estou descobrindo ainda essas coisas, né? Quantas pessoas com TNV1 a gente cruzou ao longo da vida, só não sabia que elas tinham. Mas, ao menos, a percepção que eu tenho com essa interação mais virtual, eu percebo que eles são muito, nós somos muito, temos essa sensibilidade, dessa, às vezes, empatia, essa identificação, que às vezes é até questionada a empatia no autismo, mas certamente tem empatia, mas de um jeito um pouco diferente, né? Não é com todo mundo que você vai fazer o vínculo, obviamente, você tem ali poucos amigos muito intensos, amizades muito intensas, muito fiéis, mas assim, o leque de amigos não é tão amplo, né, quanto é do TDAH e às vezes eventualmente do superdotado também. Mas fiquei impressionado, tanto que eles se sensibilizam com os poemas que eu faço, que são mais direcionados à questão do TEA. Sim. Cássia. Entrou aí. Boa noite, Cássia. Bem-vinda. Cássia, o Tomás, todo mundo pode deixar pergunta aqui por escrito, a Célia, que a gente responde, tá, pessoal? Aqui é democrático, não é isso? É isso aí, não é só a gente falando, vocês têm voz também. Tenha vontade. Eu acho interessante como na superdotação tem muitos escritores, assim, tanto, né, publicados ou não publicados, né, profissionais, amadores. Isso é uma coisa que eu achei interessante também. Você conversa com o Beto, né, e ele produz também uns poemas muito bonitos, assim, né. Eu fico impressionada como a gente tem essa facilidade ou esse dom para a linguagem, né, também. Vejo isso forte no superdotado. Tem o Beto, tem o pessoal também, eles lançaram, pessoal do grupo Superdotados, né, eles lançaram um projeto Poetes, e já tem 2 livros lançados, Luciano Brígida, acredito que o Russo também tem poemas lá, se eu bem me lembro, tem vários superdotados que se reuniram para publicar livros de poema e poesia, porque perceberam tanto que a poesia é uma área muito afim
para a superdotação e outras habilidades especificamente. Talvez essa questão de se sentir fora do mundo, talvez a questão das sobrecitabilidades, talvez o QI verbal, mais, o vocabulário mais rico, uma criatividade maior, termina facilitando ali a expressão poética, né? Duma G. Queiroz, eu tenho umas poesias paradas. Bora juntar esse povo e lançar um livro? Então, a ideia é essa, Duma. Já existe aí um projeto com 2 livros lançados. E eu estava até comentando com as pessoas se não haveria interesse de lançar um terceiro, agora com mais poetas aí se aproximando, né? Quem sabe dá para tocar um projeto de lançar um terceiro livro do pessoal do Projeto Poetas, né? Do grupo lá da Superdotação em Altas Habilidades. Mas eu percebo também essa queda, né? Essa quedinha aí pelos textos poéticos, né? Inclusive, o segundo livro, O A Sincronia Perfeita, que foi o que eu escrevi sob a influência da descoberta da superdotação, tem um poema bem interessante que eu dei o próprio nome para o poema de dupla excepcionalidade. Eu gostaria de ler agora nesse momento, pode ser? Sim, por favor. Vamos lá. Dupla excepcionalidade. Simples demais para ser sofisticado, diferente demais para fácil ser aceito, ostensivo demais para ser ignorado, complexo demais para ser compreendido, incômodo demais para sociável aparentar, estranho demais para confiável parecer, atípico demais para admirações ostentar, instável demais para enaltecido ser, distante demais para ser empático, genial demais para ser desmerecido, valioso demais para ser abandonado, exótico demais para ser reconhecido. O caminho do meio não admite extremos. Há lugar na terra para todos os elididos que no mundo da lua reclinam a cabeça, quisera fosse abstrata a volátil atmosfera. Mas, por detrás de toda hipermente reativa, há a angústia de um coração hipersensível. Ponderação, como poderia? Creio impossível, se a justa medida do ser é intangível teoria. Luxocron. Então, esse poema Dupla Excepcionalidade foi feito no sentido de tentar encontrar o seu lugar entre extremos, nessa questão das pessoas, às vezes, observarem um comportamento assíncrono ou realizações muito proeminentes numa área de conhecimento, em outras não dá para entender porque é tão aquém, e a própria interpretação, né? Da nossa personalidade, que às vezes é tão complexo para os outros, e é um desafio para as duas partes, é para quem lida com a gente, e um desafio também nosso ao lidar com os neurotípicos. Então, eu fiz o poema para tentar esclarecer um pouco, sei lá, meio que como um manual de instruções. Olha, observem, saibam que vocês estão lidando com uma pessoa assim, quando estiverem lidando com uma pessoa que vocês saibam que tem dupla excepcionalidade, né? E acredito que eu consegui transmitir um pouco dessa inquietação, porque termina sendo uma questão de autoidentificação, termina sendo uma questão de como você vê a si mesmo por conta da formação da personalidade. A gente vai ouvindo, principalmente na primeira infância, ouvindo aqueles conceitos, você é muito isso, você é muito aquilo, você é muito aquilo. Daqui a pouco a gente tenta montar todas essas coisas e observa que o quebra-cabeça que se formou é uma coisa muito peculiar, muito diferente, muito estranha aos olhos dos outros e de você mesmo, quando você começa a se comparar com os outros. Então, mas de qualquer forma, a ideia é passar uma ideia boa de tudo isso, né? Porque, ao menos essas neurodivergências, assim como altamente sensível, o TEA, principalmente nível 1, e as altas habilidades, superdotação, TDAH, elas envolvem muito funcionamento, até talvez mais do que associar propriamente a transtorno. A palavra, quando eu tinha uma certa resistência ao TDAH no início, porque ele é transtorno, nossa, mas que palavra tem uma conotação, um peso muito negativo, né? E dali a um tempo fui entender, não, é mais um funcionamento, você tem menos dopamina no córtex pré-frontal, isso prejudica o seu controle inibitório, mas faz seu cérebro funcionar de forma mais intensa em outros contextos, né? Então, quando a gente supera essa fase da aceitação, vem aquele desafio de ressignificar, de transformar esse funcionamento, até transtorno, se quiser entender dessa forma, em potencialidades, né? Tem características, algumas características precisam ser ajustadas para um comportamento social adequado, tudo bem. Mas existem outras facilidades, outras potencialidades que nós podemos direcionar para atividades afins que vão nos fazer com que todo aquele talento, aquela
aquela facilidade, aquela aptidão venha à tona e que a gente possa também ter uma validação positiva pelos resultados que a gente tem, um pouco também pelo comportamento. Porque se ficar só recebendo retornos negativos, isso abala muito a autoestima, pode dar ansiedade social, pode dar depressão, pode dar uma série de outros problemas. Então, cabe à sociedade, claro, aceitar o diferente, mas cabe também às pessoas neurodivergentes entenderem que elas não têm que ficar só recebendo, pesando para o lado negativo do funcionamento, tem que pesar para o lado positivo também. Ah, eu sou criativo, então você pode trabalhar num lugar que exija mais criatividade. Porque se você for trabalhar num lugar que exija memória de trabalho, certamente você vai ter dificuldades na sua área profissional. Ou ainda, se na sua área profissional você é exigido nesse ponto, acha um hobby, acha um lazer, alguma coisa que vá botar em movimento suas potencialidades, né? E é muito importante essa autodescoberta, por isso que eu gosto dos diagnósticos tardios, porque coisas que estavam ali estagnadas, sem solução, você dá uma dinâmica para elas. Ah, agora eu quero, já que eu sou criativo, eu escrevi poesias e as pessoas gostam, eu sempre tocava instrumentos, as músicas dos outros. Agora eu quero compor músicas para ver se vai ser legal também. E aí faz um esforço que até então não havia sido feito e abre novas oportunidades. Então, é essa dinâmica trazida pelos laudos aí, pelas avaliações neuropsicológicas tardias, que muitas vezes vem até na esteira da descoberta das neurodivergências dos nossos filhos, né? Quantos pais descobrem o TEA na vida adulta porque foram investigar do filho, ou descobrem o TDAH na vida adulta porque foram investigar a do filho, a pedido da escola, né? E é um caminho, né? Um caminho de autodescoberta que, quando é feito com maturidade, buscando pesar também para o lado bom, termina sendo uma consumação, né? Termina sendo um caminho, não é um obstáculo, né? Eu não vejo muito essa neurodiversidade como um obstáculo, um problema. Hoje eu vejo mais como potencialidade e oportunidade, né? E tem um propósito para as pessoas. Algumas pessoas têm um funcionamento um pouco mais diferente. E quando a gente observa uma quantidade enorme de crianças nascendo com um funcionamento diferente, acredito que tem um propósito, sim, para tudo isso, né? Quer dizer, a raça humana está em evolução, está em constante modificação. Então, obviamente, o cérebro humano também se modifica. E com o passar do tempo, talvez tenhamos mais crianças neurodivergentes do que crianças típicas nascendo nas próximas décadas, né? Eventualmente, teríamos até que ressignificar o que é o normal e o que não é o normal. Mas, enfim, são meras especulações, mas o fato é que o processo precisa ser feito com um pouco de auto-amor, de autoestima, de se ver com bons olhos, de ver, olha, eu tenho coisas boas, né? Eu vou explorar o lado bom do que eu tenho e não simplesmente ficar recebendo retornos negativos ao longo de toda a vida e depreciativos, né? A pessoa ter uma visão boa e não depreciada de si mesmo. Acho que é muito, muito importante. Inclusive, se precisar fazer terapia para essas coisas. Tem várias coisas assim que eu pensei sobre isso, porque ontem eu tive uma aula sobre terapia ocupacional, né, com uma terapeuta ocupacional, e ela falou como a profissão dela é buscar adaptações, né, para pessoas com deficiências de várias formas. Uma das coisas que ela falou é como evoluiu, por exemplo, a nomenclatura. Porque, por exemplo, pessoas com deficiência antigamente eram chamadas de defeituosas. E elas eram jogadas em manicômios ou asilos, eram vistas como transtorno para a família delas, como um peso. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, tinha muitos mutilados de guerra, e isso teve um declínio, pesou na questão da mão de obra. Então surgiu, por exemplo, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, com o intuito de reabilitar essas pessoas para elas irem para o mercado de trabalho. Porque a pessoa, às vezes, ela tem uma deficiência, mas ela tem ainda potencialidade, ela ainda tem a contribuir com a sociedade, com ela mesma, assim. E é tudo questão de buscar adaptações para isso. Né? Então, às vezes, de uma grande fraqueza vem grandes forças, né? E isso é uma coisa que... Porque eu passei por essa fase depois do meu diagnóstico, de pensar, caraca, tipo, olha toda a dificuldade que eu passei, sabe? E que eu ainda passo, caraca, tipo, que dificuldade e tal. Porque como a gente está em menor número, né, no momento, né, pode ser que aumente, como você disse,
a gente já se sente muito diferente, a gente se sente defeituoso em algum momento. Só que depois dessa aula que eu tive ontem, e também acho que faz parte do processo de aceitação, eu tô vendo, cara, como é que eu posso aproveitar as minhas potencialidades. Tipo, tá, eu tenho minhas fraquezas, mas eu tenho lados muito fortes, assim, que eu posso aproveitar. E para as minhas fraquezas eu posso buscar adaptações, né? Então, isso que você falou me fez pensar nisso, até que talvez com a evolução das coisas, por exemplo, o TDAH, o TEA, que são chamados de transtornos, esse próprio nome transtorno já pesa bastante, né? Sim. Pode ser que com a evolução até mude, né, a nomenclatura e ajude as pessoas a pensar de uma forma diferente, né? É bem Para se interessante. refletir, né? Na verdade, tem um lado bom. Houve um aumento, participação aqui do Man Queiroz, houve um aumento de identificação do TEA nos últimos anos, porque o conceito de TEA mudou e abrange mais, depois virou espectro, né? O Asperger, agora, que era alto desempenho, nível 1, realmente ampliou, porque situações, né, quadros que não eram considerados passaram a ser. Mas essa ideia de transformar limitação em extrair potencial, mesmo numa situação parcialmente limitada, tudo bem, alguns termos, porque a gente sabe que como que essas coisas evoluem. Os médicos, os profissionais, psiquiatras e psicólogos, eles querem realizar estudos para estabelecer intervenções onde há um déficit, alguma limitação, alguma coisa. Se você entender que não há nenhum problema ali, obviamente as áreas de pesquisa, de conhecimento não vão se voltar para a problemática, porque eu vou entender, já que não tem, como acontece às vezes com a superdotação. É um problema ser superdotado? Não, a gente não vai se ocupar disso. A gente vai se ocupar do TDAH, vai se ocupar do T, que tem problema de comunicação, às vezes cognitivo, às vezes motor. O TDAH, que tem problema de controle inibitório. Superdotado, que não tem nada, então é uma condição, né? É uma identificação, né? Nem um diagnóstico, não tem CID, né? Então, num primeiro momento, faz todo sentido dar esses nomes de transtorno, porque a comunidade científica precisa se debruçar nessas questões, porque está vendo um prejuízo, tem um prejuízo na vida das pessoas, né? Mas a partir daí dá para qualificar melhor quais prejuízos são realmente de funcionamento, quais prejuízos são déficits, quais prejuízos surgem simplesmente por um funcionamento diferenciado, que não é necessariamente um problema. Você não querer interagir socialmente enquanto está todo mundo fazendo dessa forma não é necessariamente um problema. Às vezes é só um funcionamento. Mas, enfim, na medida em que as coisas vão se aprofundando, né, eu acredito que alguns conceitos podem sim ser reavaliados, né? Mas o interessante é que a contribuição das pessoas que têm um funcionamento diferente, elas tendem a trazer soluções novas para situações e problemas antigos. É uma tendência, né? Porque é de se esperar, pelo menos, se a pessoa tem um funcionamento um pouco diferente, de repente ela vai ver a coisa por uma ótica que ninguém observou e vai trazer uma contribuição. E se ela fosse rechaçada, deixada de lado, não trouxesse ali sua contribuição para o meio, aquele benefício não viria, né? E eu acredito mesmo que a gente está vivendo uma era de diversidade. Se a gente pensar que esse movimento de tantos neurodivergentes está vindo junto com, assim, mais interesse em diversidade religiosa, diversidade sexual, diversidade étnica, diversidade de comportamentos. Talvez a gente esteja, de fato, vivendo a era da diversidade, uma era onde a diversidade vai dar a tônica. E aí, logicamente, que estruturas mais fixas e mais rígidas vão ter que ser reconstruídas, sistemas vão ter que ser repensados, né? Inclusive, a gente vê resistência, às vezes, de forças sociais retrógradas que são contra direitos de minorias, diversidades, infelizmente, mas às vezes é um movimento tão forte que vem de várias áreas, né? Cada minoria diversa está ali reivindicando o seu espaço, seus direitos legais, transformando questões do autismo mesmo. Quantos direitos legais não existiam e agora estão aparecendo, né? Para o TDAH também, tempo a mais para fazer exames e provas. Toda essa questão de trazer essas contribuições de minorias, de pessoas, de grupos, né, que não eram antes tão protegidos, eu acredito que isso é muito bom, porque vai trazer uma contribuição maior a nível social. É um valor social, né? Eu poderia ter uma pessoa com um grande nível de inteligência, mas que é deficitário em algum ponto, ou você sabe que dupla excepcionalidade e deficiência física também é considerada, né? Sim. Ou seja, um superdotado que tenha deficiência visual, ele é duplamente excepcional. No entanto, se essa pessoa for acolhida no mercado de trabalho, olha que contribuição ela poderia dar com sua inteligência. Diferente de uma situação onde você deixe ela, não, esse aqui vai ficar
ele não tem, ele é inválido, então ele não vai contribuir no mercado de trabalho. No entanto, em situações você pode imaginar como ele poderia contribuir com a inteligência dele, ainda que possa ter o problema da deficiência visual. Então, tudo isso mostra que a diversidade ela é um valor social, ela é um bem social, ela é alguma coisa que vai agregar ao nosso funcionamento, novas ideias, nova forma de ver as coisas, né, novas soluções. E tudo isso vai trazer acredito que um funcionamento social mais plural, mais dinâmico, mais inclusivo, porque tem aí uma questão mais humana mesmo, da gente querer trazer por empatia o máximo de pessoas para participar, não ficar à margem, não ser excluído dos processos sociais, mas também a contribuição dessas pessoas para fazer as coisas funcionarem melhor, né? E é muito bonito estar vivo na era da diversidade, na época em que temos tanta força aí de diversidade reivindicando seus direitos, então vamos aí, nós neurodiversos ou divergentes, vamos reivindicar também nossos espaços, nossos direitos e nos expressar com a arte, com as formas, com a live, com as formas que tiverem ao nosso alcance para conseguir dar nosso recado, né? Enfim. Uhum. Até o Duma, que é o Eduardo, ele está no nosso grupo de WhatsApp do Vivências Superdotadas. Depois eu posso conectar ele com você nesse grupo de escritores, né? Ele falou, acho que falta um movimento social neurodivergente e anticapacitista. Sim, com certeza, Eduardo. Eduardo falando, aparentemente superdotação vai entrar no próximo DSM como especificador. Muito legal saber que tem essa tendência, né? Porque o sofrimento emocional do superdotado também precisa de apoio, né? Também precisa de intervenção, normalmente. E falta um movimento... Não consegui ler aqui. Movimento social neurodivergente, a questão do anticapacitismo, né? Que muitos dos estudiosos da superdotação estão mais para o lado do capacitismo. Renzulli, por exemplo, coloca lá os 3 anéis, né? Uma visão um pouco mais capacitista. Eu gosto mais da visão do Dabrowski, fiz até uma citação de um poema dele no meu livro do A Sincronia Perfeita. Eu nem sabia que o Dabrowski também era poeta, mas além dele fazer as pesquisas na área científica, ele também era poeta. Eu fiz questão de colocar um poema dele como citação no meu segundo livro, né? Então, olhando a coisa mais para o lado das sobrecitabilidades, é muito mais interessante pensar, para mim, né? Pensar a superdotação assim do que pensar por uma vertente mais capacitista, porque o superdotado que não teve o apoio emocional e não conseguiu produzir, dar resultados de uma pessoa superdotada, ele não deixou de ser superdotado, né? E, no entanto, ele não entra na conta, se você pensar pelos conceitos do Renzulli, porque ele não conseguiu produzir um resultado vamos dizer assim, característico de superdotação. E esse capacitismo é realmente quantos superdotados param no meio do caminho porque tiveram muitas dificuldades afetivas, sociais, né, emocionais e não conseguiram, às vezes, chegar no mercado de trabalho, na vida acadêmica e produzir tanto quanto poderiam produzir. Concordo com você, Eduardo, com essa questão capacitista, sim. Esqueci o que eu ia falar, mas faltam 15 minutos. Vamos, então, ler o poema que você escreveu sobre TEA? Sim, eu vou lançar, pretendo lançar, né? Eu mostrei a capa do segundo ainda agora? Acho que não, mostrei só. Então, gente, o poema que eu li ainda agora, o Dupla Excepcionalidade, é desse livro aqui, o livro Sincronia Perfeita. Ele é diferencial em relação ao primeiro, tá? Ele tem umas gravuras bem bacana aqui no... Que bonitas! É um livro ilustrado, né? Um livro dividido por capítulos, apesar de ser um livro de poesias, é um livro dividido por capítulos. Tem o capítulo 11 Desafios, As Escolhas, A Jornada, O Renascer e o último capítulo que chama Jardins do Infinito. E aí os poemas são agrupados, aí para cada capítulo a gente vai ter uma figura dessa. Aqui, ó, por exemplo, o capítulo A Jornada, tem aqui a sua... Minha mão na frente não vai ficar tão legal de ver, né? Mas tem aqui, tá? O capítulo e a proposta de reunir poemas que remetam a essa jornada de descoberta que nós temos na vida. O terceiro livro que eu quero lançar vai se chamar Leveza Plumber, e é um livro que eu estou escrevendo sobre a descoberta do TEA nível 1, que aconteceu aí há alguns poucos meses atrás, então ainda estou produzindo os poemas, e eu pretendo lançar esse livro em 2026, para completar aí uma trilogia de
de livros de poema que tangenciam a questão da neurodiversidade, tá legal? Espero que vocês gostem. Lá na página eu vou, como eu sempre divulgo poemas inéditos, vocês vão terminar lendo lá um spoiler do livro novo. Esse é um dos que vocês vão encontrar nas minhas redes sociais, se derem um pulinho lá, tá bom? Então vou ler para vocês. Leveza plúmbea. Não se incomodem, não é nada. Só remotas trovoadas roucas, precipitadas do invisível. Indistintos os ruídos. Corri com sapatos de chumbo. Quase que chego em terceiro lugar. Sequer sinais de prantos. Sequei em contidas lágrimas mudas, antes mesmo das súbitas visitas chegarem. Se desejarem me ouvir, não busquem a minha voz. Prestem atenção no meu silêncio. Desesperado, ele é quem grita as minhas verdades. Ignorem os descuidados sorrisos, pois são eles que, tristemente, disfarçam minhas feridas. Demonstro uma leveza que engana. Escondo um peso que esmaga, sem que ninguém perceba. Luxor Kron. É um poema que traz um pouco aqui a questão da invisibilidade, principalmente do TEA nível 1, né? Por isso eu coloquei aqui uma leveza plúmbea, né? Uma leveza pesada, plúmbea se referindo a chumbo, e que às vezes as coisas são muito pesadas interiormente, mas interiormente as pessoas estão te medindo mais pelo resultado. E como muitas vezes um TEA dupla excepcionalidade também tem superdotação, ele vai entregar resultados. No entanto, o seu funcionamento vai ser muito diferente. E aí, como as pessoas veem bons resultados, elas querem cobrar comportamentos condizentes com os resultados. E aí, por se perceber tão aquém, é que muitas vezes as pessoas que têm esse TEA nível de apoio 1 terminam tendo um grande problema emocional com isso, né? Por conta desse peso que fica de ficar fazendo masking o tempo todo, para até no comportamento tentar atender ali a expectativa das pessoas, que elas não vão querer só resultados de neurotípico, elas vão querer comportamento de neurotípico. Uma parte a gente tem como entregar, outra a gente não tem como entregar. E essa aflição fez eu escrever esse poema Leveza Plúmbea e dar a ele o nome do terceiro livro que eu quero lançar no ano que vem. Como o Beto disse, e belo poema, ele me trouxe também isso da reclusão, da invisibilidade, do silêncio, como já diz, né, uma deficiência oculta, e a gente é aquele autista que não parece autista, né? Tem a questão do masking também, que muitas vezes a gente consegue copiar os trejeitos, os maneirismos dos neurotípicos e acaba se passando por neurotípico. Como foi para você descobrir o TEA? Você já desconfiava? Como que é? Então, foi bem curioso, né? Porque a descoberta do TDAH foi porque eu fui fazer o laudo do meu filho, aproveitei e fiz o meu, porque encontramos bastante similaridades, né? Na hora a nível teórico, de ler mesmo o que acontece, e aí confirmou. A superdotação saiu porque foi feito também um teste de QI inicialmente, depois eu fiz um mais completo para ter certeza, né? Uhum. E fazendo terapia comportamental cognitiva, eu estava conversando com a minha psicóloga e ela falou, depois de fazer a anamnese, toda aquela questão, ela falou, olha, tá tudo bem, mas esses sofrimentos emocionais que você está me trazendo não são sofrimentos emocionais de TDAH, são sofrimentos emocionais de TEA. Você não está trazendo, você está trazendo aqui uma questão de socialização, de comunicação, de interação. Você não está trazendo aqui que você vive batendo o carro, que você vive mudando de emprego, ou que suas finanças estão desorganizadas, ou que você casou e separou várias vezes, não é? Estou usando até conceitos até estereotipados também, que são queixas relativamente comuns quem tenha mais questões de TDAH, né? Mas estou trazendo questões que são muito semelhantes a problemas relacionados ao TEA. E aí ela me convenceu a fazer de fazer um segundo laudo para verificar isso. E aí, depois de 3 anos, quando eu fui fazer um segundo laudo preocupado com essa questão, assim, querendo entender melhor, apareceu que também tinha a questão do TEA do nível 1 de apoio. E, inicialmente, eu também não acreditei, eu tive um período assim de falar não. Como a gente sempre faz na vida, né? Deve ter outra explicação, é porque eu só sou mais introspectivo mesmo, é por causa disso, é por causa daquilo. E aí, esse excesso de racionalização, de explicação, foi me convencendo que eram só traços, não estaria dentro do espectro. Mas o que fez eu mudar de ideia foi quando eu li sobre a teoria da mente, que foi até
primeiro tema do nosso grupo de estudo que o Beto estava participando lá, que a gente montou um grupo de leitura neurodivergente. E o artigo que a gente foi ler foi justamente sobre a teoria da mente. E quando eu me deparei com esse conceito, eu vi o tanto que é difícil eu conseguir entender o comportamento, criar teorias sobre o comportamento das pessoas. Como isso é cansativo para mim, como quase sempre eu erro. E como quase sempre as pessoas esperam que eu estou teorizando a partir do que elas estão pensando e eu não estou fazendo aquilo. A pessoa faz todo aquele contexto para deixa para eu fazer uma determinada coisa e eu não entendi que ela quer que eu faça aquela determinada coisa. Então, quantas vezes eu me percebi agindo, partindo do princípio que a outra pessoa tem a informação que eu tenho, que é o teste clássico lá da teoria da mente, né, que se faz com as crianças. E em diversas situações eu tinha plena convicção que eu não precisava compartilhar uma informação porque a pessoa também tinha a mesma informação que eu tenho. Ou seja, eu estava achando que outra pessoa estava vendo o mundo a partir da minha perspectiva, em vez de sair da minha perspectiva e tentar alcançar a perspectiva do outro para ver como ele está vendo o mundo. Isso é muito característico, isso é muito forte. E aí quando eu vi que também a questão do padrão ouro de identificação hoje não está mais tanto na questão de ser sensível à luz, de não olhar no olho, enfim, questões que eram mais observadas antes. E agora está se olhando muito mais para a questão da reciprocidade, de você entender as relações, de você entender que se a pessoa te deu um presente no aniversário dela, é porque ela está esperando que você entre um bom presente. Se a pessoa vem na sua festa, é porque ela está esperando que você vá na festa dela. Enfim, todas essas questões, essas convenções sociais que, na verdade, são... Porque existe um funcionamento, uma forma uma forma tácita de entendimento entre as pessoas que é muito deficitária em mim, né? Deixa a desejar. E aí que eu percebi que realmente existe uma limitação, e aí explicou porque que eu tenho poucos amigos, explicou porque para mim é difícil criar amizades, manter amizades, porque que eu não cuido das relações, porque tanta coisa que ao longo da minha vida não tinha uma explicação e passou a ter uma explicação. Então, aos poucos, eu fui me acostumando com a ideia. Mas como termina misturando tudo, né? Mistura questões de superdotação com questões de TDAH, com questões de TEA. Eu cheguei num ponto em que eu também não estou mais muito preocupado com conceitos ou com nomes. Estou preocupado mais com funcionamento, né? Entender meu funcionamento, entender até que ponto que dá para ir, até que ponto que não é possível ir, aí tem que negociar, as pessoas precisam entender que chegou no seu limite. Tudo mais por um lado prático. Porque, como os superdotados às vezes têm essa tendência de se inundar de informações, e às vezes você peraí, tá bom. Mas a vida não é botar as pessoas em caixinhas, né? Então, é legal ter os conceitos, mas vamos ver o que isso traz de reflexão na vida prática, né? Mas foi bem característico mesmo. Essa descoberta foi aquilo que se fala, a negação, a surpresa, a negação, depois a aceitação, a partir daí você começa a olhar, não, peraí, deixa eu me respeitar mais, né? Eu tava... Em muitas situações eu me botava à prova de uma sobrecarga sensorial ou emocional, cognitiva, por achar que se todo mundo faz, eu também faço. Claro, eu me falei a vida toda, se todo mundo faz, eu também faço. De fato, você faz, mas há um preço, há um custo muito alto, há um custo de um equilíbrio, de um bem-estar emocional muito alto. Então, às vezes, você se pergunta, né? Você também consegue? Consegue, mas a que preço? Vale a pena? E aí tem toda uma reflexão que faz a gente se reposicionar em várias situações sociais. Então você passa a ser um pouco mais compreensível e até condescendente consigo mesmo, com limitações que os outros não entendem, mas você passa a entender. Se a gente ainda tiver um tempinho, eu só queria recitar o poema do Dabrowski, que eu falei que eu coloquei no segundo livro, no A Sincronia Perfeita, que eu achei muito significativo e resolvi colocar. Tá bom? Posso ler no finalzinho? Claro, por favor. Saudações a vocês que veem sensibilidade na insensibilidade do mundo, incerteza em meio às certezas do mundo. Por, muitas vezes, sentirem os outros como sentem a si mesmos. Por vocês sentirem a ansiedade do mundo e sua estreiteza e autoconfiança. Por sua fobia de lavar as mãos da sujeira do mundo. Por seu medo de ficar preso às limitações do mundo. Por seu medo do absurdo da existência. Por sua sutileza em não dizer aos outros o que vê neles. Por sua falta de jeito ao lidar com coisas práticas. E por sua praticidade ao lidar com coisas desconhecidas. Por seu realismo transcendental e pela falta de realismo cotidiano. Por sua exclusividade e medo de perder amigos próximos. Por sua criatividade e êxtase, por sua inadaptação ao que é e sua adaptação ao que deveria ser,
por suas habilidades excelentes, mas não utilizadas, por sua apreciação tardia do valor real de sua grandeza, que nunca permite a apreciação da grandeza daqueles que virão depois de você, pela solidão e estranheza de seus caminhos. Meus cumprimentos. Casemir Dabrowski. Então, essa citação eu coloquei porque eu achei que ele pegou bem aí o que é o objeto de estudo dele, né, que eram os neurodivergentes e a superdotação que ele estudou bastante. São trechos bastante significativos, né? Dificuldade de lidar com o que é e conseguir lidar com o que deveria ser, dificuldade com as coisas práticas e facilidade com as questões mais abstratas e transcendentais. Tem muita coisa que faz a gente se identificar bastante quando lê. Thomas Comide falando aqui que o nosso desafio é descansar o intelecto. Nossa, que desafio, principalmente para quem tem a TDAH junto, Tomás. Parece que a gente dorme pensando e acorda pensando. Parece a impressão que a gente tem que durante o sono o cérebro ficou a mil também. Não nem vai descansar muito, porque realmente silenciar o intelecto é uma benção. Não conseguir é uma benção, mas às vezes também pode ser uma maldição. Então a gente precisa, às vezes, ser tocado pelo emocional e deixar transparecer o emocional também, porque se deixar o racional toma de conta de tão intenso aí que é o funcionamento do intelecto. As três condições trazem uma intensidade interna muito grande, né? Tanto é que muitas vezes é bem comum termos problemas para dormir, né? E insônia, sonambulismo, eu mesma, eu sonho muito. Quando eu morava junto com outra moça, assim, dividia quarto, eu falava durante o sono, então elas falavam, nossa, tudo que você não fala durante o dia, você fala durante a noite, porque você não para de falar dormindo. Então a gente tem muita excitação mental, né? É verdade. Muito. E não tem. Pode tomar ali uma medicaçãozinha para melhorar, mas não tem. Para isso, dançar é ótimo. Olha, eu não sou muito da dança, não, Tomás. Sou mais da música e da poesia. Mas fica a dica, né? Extravasar aí um pouco dessa sobreexcitabilidade, essa intensidade, né? Com a questão da dança. Mas como é o dia do escritor hoje, né? Então fica aí o recado para todas as pessoas que gostam, têm vontade de escrever, né? Com neurodivergências ou superdotação, vamos usar aí nossa criatividade, nosso QI verbal, nossa introspecção, nossa profundidade, nossas sobreexcitabilidades aí, sensorial, imaginativa, intelectual. Vamos botar isso em favor da arte, da cultura, enfim, das expressões do nosso mundo interior, porque quando a gente faz isso, a gente primeiro defende aí nossa causa e também é importante desmistificar estereótipos, serve também para indicar para as outras pessoas que elas não estão sozinhas, que elas receberam muitos retornos negativos ao longo da vida, elas podem também receber retornos negativos através de uma expressão artística ou cultural, ou de qualquer dança, ou qualquer outra forma, pintura, enfim. Vamos sair do armário, vamos dizer assim. Questão que o pessoal aí da neurodiversidade sexual gosta de usar, eu acho que o pessoal da neurodivergência também tem que usar. Vamos parar de se esconder, vamos mostrar o que a gente tem de bom para poder contribuir com a sociedade das diversas formas que a gente possa, também com o intelecto, claro, né, com certeza também, mas não só com o intelecto. Então, a mensagem aqui em relação ao tema principal da live, que é literatura e neurodivergência, o ponto é, vamos usar nossos talentos, né, vamos dar uma sobre-influência para os nossos talentos e, claro, sem esquecer que existem adequações que precisam ser feitas para uma vida social adequada, mas que não cale essa nossa intensidade interior, porque para mim superdotação é, em primeiro lugar, intensidade, essa a gente nunca vai conseguir parar, isso é uma coisa boa, então vamos usar aí nossa intensidade e esses talentos aí para contribuir com o que a gente puder para a sociedade, né? Então, é o recado que eu gostaria de deixar em relação ao tema aí, para quem for prestigiar nossa live aí no futuro, tá bom? Essa questão de sair do armário é bem interessante, porque realmente quando eu comecei a falar para as pessoas que eu era neurodivergente, eu senti realmente como se estivesse saindo do armário, né? E é importante a gente dizer,
a gente dizer que é neurodivergente para a gente mostrar para as pessoas que a gente existe, e é assim que um neurodivergente se parece. Tipo, eu sou assim, então quanto mais ele vê alguém, mais ele vai ter referências assim do que é ser neurodivergente e vai sair daquela ideia dele estereotipada, né, que a gente vê na mídia. Exatamente o que acontece. Fica apagada aquela ideia de que o conceito que ele vai ter disso é aquele que foi passado aí, às vezes, de gerações anteriores e que hoje já está tão mais avançado, né? É exatamente isso. Uhum. A gente tá dando 1 hora de live. Se você quiser deixar um último recado, deixar suas redes sociais. Ah, tá. Então, se vocês procurarem Jardins de Luxor, @Jardins de Luxor, vocês vão encontrar um Insta com esse nome. Vocês vão encontrar também no TikTok, tá bom? Mesma coisa, @Jardins de Luxor. E eu também tenho mais 2 plataformas que eu gostaria de divulgar, que é o YouTube, mas lá tá como Luxor Cron, tá? No YouTube procurem como Luxor Cron. E no Spotify eu tenho um podcast poético, o conteúdo lá é um pouco diferente, eu faço meio que um audiobook, eu faço uma resenha dos meus poemas. Alguns estão musicados, aí eu coloco o poema, às vezes o poema musicado, e faço uma resenha pessoal explicando, dando mais detalhes sobre o que eu quis dizer com o poema. Então é um conteúdo meio único que está lá no podcast. Vale a pena dar uma olhada lá com o nome de Jardins de Luxor, tá bom? E... tá, tem um blog pessoal também, o Prosiverso Jardins de Luxor, também é legal dar uma olhada lá. E eu acho que são esses, né? TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, podcast poético. E tá aí os livros, né? Enfim, na Amazon, no link da bio do Insta tem link para comprar diretamente os livros, tá bom? Tanto A Sincronia Perfeita quanto a Aurora Tardia. E se procurar por esses nomes, também do título ou do Jardim ou de Luxor Cron, autor, vocês acham sem dificuldade lá na Amazon para adquirir. Se puderem adquirir, fico muito feliz. Também, se não quiserem, podem dar um pulo lá nas redes sociais, tem bastante poema mesmo. Eu acho que 60% dos meus poemas eu coloco por lá e 40% ficam meio exclusivos para quem compra os livros, porque a ideia não é rentabilizar, a ideia não é ficar rico vendendo livro, até porque se fosse, né, Alessandra, a nossa situação estava bem complicada, né? Quem é escritor que está aqui também, o Beto, o Thomas Gomide, todos vão concordar comigo, né? A Célia, a Nicássia, que ganhar dinheiro escrevendo só é realmente para poucos, né? O que a gente quer principalmente é levar nossa ideia, é chegar, é ser lido, né? Então, cheguem por lá que tem bastante material mesmo, bastante material que vale a pena ler, então deixem seus comentários, divulguem, tá bom? A interação de vocês é mais gratificante do que muitas vezes um livro adquirido, tá bom? Mas todas as formas de carinho, de participação, de mostrar que vocês gostam do nosso trabalho são super válidas e motivam mesmo a seguir em frente com a poesia, com a literatura, principalmente carregando essa bandeira aí da neurodiversidade. Tá bom, legal. Então a gente vai encerrar por aqui. Eu quero agradecer muito, muito, muito mais uma vez a sua presença aqui. E é isso, sigam ele nas redes sociais dele, na bio tem todos esses links, né, que ele falou. E é isso. Então, boa noite, até a próxima. E muito obrigado por você dar espaço, tá bom, Alessandra? Aqui na Vivência Superdotada, vocês também são muito bem-vindos lá no Jardim de Luxor, quando quiserem fazer uma live por lá, o Beto, tá bom, quem escreve, muito bem-vindos para aparecer por lá, para fazer uma live comigo, citando poemas, tá bom? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês e por ceder o espaço aqui para essa conversa gostosa aqui. Muito bom. Boa noite. Muito bom. Boa noite. Tchau, tchau.